estarem aqui, muito obrigada por atenderem ao convite. E sim, estou preparada. Então tá Então, bom. Você pode começar então, tá? tá ok, então. Então, vamos lá, né? Boa tarde a todos. Me chamo Karen Alves, sou orientada da doutora Cristiana Paula Hopke, como bem falado pela professora Flávia, e vou estar discorrendo sobre o tema governança ambiental em comunidades ribeirinhas, efeito do nível de organização social sobre o status de conservação da fauna de peixes em lagos de várzea. Então, primeiro, para a gente inferir, né, sobre governança, sobre organização, a gente tem que entender o contexto onde a gente está inserido, né? Então, o nosso contexto é o cenário amazônico. Então, nós temos aí uma bacia amazônica de mais de 7 milhões de hectares de quilômetros quadrados, nós temos uma área territorial do nosso estado de mais de 1 milhão, e onde está incluído uma diversidade de habitats, né? Nós temos rios, igarapés, lagos, florestas inundadas, corredeiras, praias, e nas áreas inundáveis, nós temos a várzea. Então, as várzeas hoje, elas estimam-se que já possuem 600 mil quilômetros quadrados. Então, as várzeas, elas são influenciadas diretamente pelo regime fluvial, né? Então, elas podem ser permanentes ou desaparecer de acordo com a região. Então, elas têm um alto potencial de produtividade de biodiversidade, né? Diversidade biológica, contém aí as áreas alagadas aí 1/3 de biodiversidade de vertebrados no mundo, elas propiciam o desenvolvimento dos estoques pesqueiros, né? Tendo em vista que devido à dinâmica fluvial, você tem ali disponibilidade de locais para reprodução, alimentação, movimentação, proteção, entre diversos outros fatores. Então, tendo em vista isso, uma atividade milenar que é atraída por esse tipo de fator é a pesca, né? Então, a pesca ela é a atividade mais antiga da nossa região. Ela, ela é comum entre as nossas populações tradicionais. E, curiosamente, antigamente ela não era a nossa atividade principal, né? Nós tínhamos aí uma, uma ação voltada para o extrativismo, nós tínhamos aí a borracha, a juta e a malva, mas então houve um colapso dessas atividades e a pesca tornou-se a atividade principal. Então, com a modernização de tecnologias voltadas para a pesca, né, apetrechos e tudo mais, então isso disponibilizou uma maior exploração para os pescadores. No entanto, culturalmente, a nossa atividade ela tem um gosto voltado para poucas espécies, né? Não tão poucas assim, mas não tanto quanto a nossa diversidade de espécies aqui no ambiente. Então, essa pesca focada para poucas espécies, de preferência comercial, elas acabam tendo uma captura de 50% até 84%. Então, isso exige uma atenção maior, né? Então, o que está acontecendo? Tá desenfreado? Como é que tá? Quem é que está regulando isso? Então, quer dizer que isso exige mudanças, né? Exigem tomadas de decisão do Estado, tendo em vista que a pesca está pescando um recurso comum, que é o peixe, que está ali na água, né? Que é um recurso de uso comum a todos. Então, compete ao Estado tomar decisões a respeito disso. Então, quais são as tomadas de decisão? O que exigem? Então, quando a gente está falando de ambientes naturais, nós falamos de governança ambiental, né? Então, a governança ambiental exige certos processos, mecanismos voltados para tomadas de decisão com relação aos usos de recursos naturais. E esses processos e mecanismos, elas exigem estratégias. Então, nós temos aí disposto um ambiente complexo. Então, para isso, nós temos que ter estratégias de acordo com a região, de acordo com o cenário que a gente encontra. Então, você tem que estar em constante evolução para atender as diversas populações, os diversos cenários que você encontrar, principalmente a pessoa que trabalha aqui no Amazonas, né? Então, dentre essas estratégias, nós vemos o surgimento do manejo participativo, né? Então, o manejo participativo de base comunitária, ele veio como uma resposta à ausência do Estado, à falta de regulamentação do recurso, a atividades pesqueiras sem controle, a conflito entre órgãos e comunidades. Por que conflito entre órgãos e comunidades? Bom, o manejo participativo, ou ali que envolve uma cogestão, né, ela é um meio de que
balancear as responsabilidades através de grupos que utilizam o recurso. Então, não somente é a cargo do Estado, mas também do utilizador do recurso. No entanto, peraí, pessoal, acho que deu alguma... Só um momento, pessoal, tá continuando a aparecer aí? Sim, você está falando e a gente está com o slide 6 parado. Tá, só um momento que sumiu aqui da minha visualização. Só um momento, pessoal. Passou para qual slide? Permanece ainda no 6. Parou aqui para mim. Você quer tirar e retornar depois? Rapidinho, Para ver se de rapidinho. repente... Tranquilo. Rapidinho. Tranquilo. Acho que eu consegui resolver. Só um momento. Conseguem ver? Ele voltou para o slide 6. Estamos vendo. Ok. Slide 6. Tá indo, né? Tá ok. Então, continuando, né? Então, o manejo surgiu como forma de resposta a essas deficiências, né? Ali os atores sentindo na pele, em suas localidades, o quanto isso pode afetar tanto a segurança alimentar deles, quanto a conservação do recurso, né? Então ali o manejo, então vamos lá, vamos trabalhar juntos, né? Vamos trabalhar juntos com o Estado, porque senão a gente não vai conseguir manter o nosso recurso. Então, o manejo participativo, ele trouxe como benefícios ou como foco, principalmente a recuperação de estoques pesqueiros para assegurar a alimentação de suas comunidades, a conservação da biodiversidade, tendo em vista que quando nós conservamos um recurso, ele tem benefícios para todo uma biodiversidade presente ali no local. Além da conservação de valores culturais, né, temos aí um problema do êxodo rural, tendo em vista a problemática de falta de recurso, falta de apoio em comunidades rurais. Então, isso vem trazendo aí uma opção para o comunitário, né? Além de auxiliar na regulação de acesso e uso de recursos naturais. E como é que veio essa questão da regulação de acesso e uso de recursos naturais, né? Através de acordos de pesca. Então, os acordos de pesca, eles primeiro começaram de forma informal, né? Então, à medida que os ribeirinhos, as comunidades tradicionais observavam o declínio dos estoques e o risco de estarem ali sem o recurso e a mudança do seu hábito de vida dentro dentro da sua comunidade, começaram-se a fazer esforços para que houvessem acordos entre seus parceiros, entre comunidades, entre atores que estavam mais próximos daquele recurso. Então, finalmente, uma instrução normativa, em 31 de dezembro de 2002, reconheceu de fato o acordo de pesca, o que era um acordo de pesca, e como ele beneficiava, né, o recurso. Por exemplo, eles limitavam ali, regularizavam o acesso do recurso, beneficiava e trazia a participação do mercado pesqueiro para a realidade e de como eles poderiam trabalhar juntos. Regularizavam apetrechos de pesca e as formas de armazenamento, tendo em vista que, antigamente, ou até hoje mesmo, né, a gente sabe que, infelizmente, os sistemas não são perfeitos, mas barcos
inteiros entravam em lagos de várzea e simplesmente pescavam todo aquele recurso, então deixando as comunidades sem ter o que comer. Então essas medidas também apoiaram a conservação desses hábitats, trazendo assim o zoneamento de sistemas de lagos, né, botando ali em vista o que era um lago de preservação, o que era um lago voltado para o manejo de uma certa população, e uma organização coletiva, consequentemente uma organização coletiva e fiscalização até da própria comunidade, assim fortalecendo os laços entre eles, né? Então, os esforços voltados para isso geraram um interesse para certas espécies-alvo, né? Então, como é que a gente pode focar o nosso manejo, o nosso acordo, para uma espécie específica, tendo em vista a diversidade de espécies no Amazonas? Então, nós temos aí o pirarucu. O pirarucu, ele sofreu, no século passado, um grande declínio do seu estoque, né? Um declínio grave do seu estoque. Então, a partir daí, ele começou, em conjunto com as necessidades das comunidades de ter renda, segurança alimentar e o interesse por ser um peixe grande, de alto valor e grande aceitação, até por culturalmente fazer parte de Salga Seca, né? Culturalmente feita em comunidades, eles viram uma oportunidade de focar os acordos em uma espécie específica que seria o pirarucu. Então, o pirarucu, ele teve um apoio de instruções normativas, né? Então, ele teve a instrução normativa 034 de 2004 e a de janeiro de 2005, que, diferente do resto do país, a pesca do pirarucu ela é proibida no ano todo, fazendo com que ela seja só possa ser permitindo a colheita somente através de manejo comunitário em unidades de conservação ou em áreas de acordo de pesca, né? Então, a gente vendo essa questão, cenário, desafios, ausência do Estado, será que isso é fácil, né? Será que não tem desafio? Será que é fácil assim? Não muito, né? Nós temos ainda, mesmo com benefícios do manejo para o recurso, ainda temos a resistência da adesão ao sistema de manejo por diversas comunidades, diversos comunitários que culturalmente tendem a resistir a mudanças, né? Então, é uma atividade tão tradicional, por que mudar agora, né? Além do que, existe a falta de apoio institucional e técnico para essa área. Hoje, exemplarmente, quem faz isso é o Instituto Mamirauá, né? Que faz esse apoio técnico para difundir o modelo do manejo. Além do que, falta pesquisa a respeito de avanços do manejo em diferentes regiões. A gente sabe que o cenário amazônico ele não é fácil de locomoção. Então, isso torna tudo muito custoso, né? Muito caro você alcançar certos lugares. Então, pesquisas tendem a se localizar e focar em locais de melhor acesso e de melhor execução de pesquisas. Então, para as diferentes regiões ainda temos uma certa deficiência, né? Além da falta de evidência da sustentabilidade do manejo. Então, mesmo que a gente tenha esse esforço voltado para o recurso, mas e a sustentabilidade disso, né? Como é que a gente pode beneficiar a população? Como é que o social que está ali sendo responsável pela preservação daquele recurso está sendo também beneficiado, né? Então, Castelo diz que o manejo não é sozinho, ele não é suficiente, ele depende de diversos fatores. Então, ele também depende de ações de monitoramento, fiscalização, resolução de conflitos, porque ninguém é perfeito, nós temos ali comunitários que em algum momento vai haver conflito entre órgãos ambientais, conflito entre comunidades. Então, a gente tem que estar muito alinhado a isso. Então, o que a gente precisa? E que aí ainda é um desafio e também uma deficiência. A gente precisa de ferramentas. Ferramentas que avaliem os pontos fortes e fracos do processo, de como chegar até lá. Não é tão simples assim, né? Então, como é que se inicia? Isso se inicia entendendo o lugar onde a gente vive. Então, temos aí o conceito de sistemas socioecológicos implementado pela primeira vez lá em 1970. Então, pode parecer um conceito simples, mas
não é tão simples assim, né? Então, sistemas socioecológicos, como conceituado por Berks e Fox em 98, são ambientes onde espaços geográficos, atores sociais, aspectos econômicos e condições ambientais interagem entre si. Então, pode ser que pareça simples você achar que, não, mas se nós temos ali pessoas utilizando e precisa do Estado, é óbvio que vai ter que ter uma interação. Não é tão óbvio assim, né? Então, Ostrom, ela passou a vida dela estudando os sistemas socioecológicos, inclusive ganhou um Nobel para isso. E ela operacionalizou um sistema, que é o sistema, é a estrutura de sistemas socioecológicos, que podem ser conhecidos como SESF, né? Então, essa estrutura, ela contém, depois de anos de pesquisa, ela conseguiu, Berks primeiramente conseguiu publicar isso em 98 e Ostrom foi desenvolvendo isso ao longo do tempo e operacionalizar esse tipo de sistema, em que a gente observa sistemas de recurso, a unidade de recurso, os sistemas de governança, atores e como eles se interagem, né, as interações e os resultados deles se conversando entre si. Então, a operacionalização disso, a aplicação desse tipo de sistema e a avaliação, ela exige etapas. E quando nós temos o aparecimento de etapas, também surgem ferramentas, como, por exemplo, o SESMAD. O SESMAD ele é uma ferramenta colaborativa, que foi criada ali em 2014 como uma forma de identificar variáveis específicas que, em comum com locais que tenham características parecidas, né? Então, para ter uma noção da complexidade de um sistema, Ostrom elencou várias variáveis que cabem em cada um desses quadradinhos, né? Então, sistemas de recurso, nós temos pelo menos 9 variáveis, que inclui setor, tamanho do recurso, clareza dos limites, né? Nós temos aí a unidade de recurso, com mobilidade do recurso, taxa de crescimento, temos a configuração social, né? O desenvolvimento econômico, as tendências, as organizações para sistemas de governança, nós temos organizações governamentais, para atores, nós temos o tamanho do grupo, pelo menos 9 variáveis relacionadas a isso. Para ecossistemas relacionados, nós temos aí 3 variáveis, padrões climáticos, padrões de poluição. Então, ao observarmos essas variáveis, nós percebemos que elas não são tão fáceis assim de categorizar e de quantificar quanto parece ser, né? Então, no trabalho de Ostrom em 2009, ela elencou, além de tudo isso, ela percebeu 10 variáveis chaves que sempre apareciam em sistemas parecidos com sistemas de manejo, com dinâmica parecidas com sistemas que estamos estudando. Então, focando nesse tipo de variável, ela agrupou, identificando que elas podem afetar tanto positivamente quanto negativamente a cooperação entre os usuários, né? Elas podem estar a respeito da produtividade do sistema, da previsibilidade da dinâmica do sistema, a mobilidade da unidade de recurso, regras de escolha coletiva, número de usuários, liderança, capital social, conhecimento empírico da própria população, do Estado e dos atores e instituições envolvidas a respeito desse sistema em que está sendo estudado e a importância do recurso para o usuário, né? Então, dessa forma, diante do exposto, levando em consideração a pressão de estoques pesqueiros, a vulnerabilidade de lagos de várzea, né, tendo em vista a distância, a fiscalização que é precária, a necessidade de desenvolvimento de modelo de gestão eficiente, baseado no comanejo, né, a necessidade de efeitos positivos do comanejo para a falta de peixes em lagos de várzea, a verificar essa questão em cada vez mais regiões e fazer com que tenham mais estudos que tragam resultados ecológicos, tanto ecológicos como pesqueiros e sociais, nós entramos no nosso trabalho, que tem por objetivo geral avaliar o efeito da organização social entre dois setores que realizam o manejo de bases comunitárias sobre o status de conservação da fauna de peixes em lagos de várzea manejados. E por objetivos específicos, comparar a organização social e a avaliação do manejo entre os dois setores,
avaliar o efeito relativo do ambiente e da organização social refletida pela percepção do manejo sobre a riqueza e abundância de espécies, de peixes comerciais e também de budecos entre os setores, e verificar as diferenças da riqueza e de abundância de espécies de peixe com interesse comercial e abundância de budecos entre os setores. O intuito desse trabalho, principalmente essa ideia que se trouxe, não era só também avaliar mais uma vez o efeito do manejo, né? Mas principalmente a organização por trás dele. Então a gente observa trabalhos extremamente importantes sobre o efeito do manejo e desse modelo de gestão a respeito em cima do ambiente, mas é necessário também que a gente tenha um olhar bastante focado na organização. O que levou a esses atores a conseguir esses resultados, né? Então, é interessante a ideia desse trabalho foi olhar por essa ótica. Então, a nossa área de estudo, ela foi a RDS Pegasus-Purus, que teve a sua criação através do decreto de 5 de setembro de 2003, do decreto 23723, ela é localizada ali no Baixo Rio Purus, entre os municípios de Beruri e Codajás, Tapauá e Anori. E teve seu plano gestor, o capítulo 1, feito em 2010, e o capítulo 2, lançado em 2020. A R10 Pegasus-Purus, ela é separada entre setores. Então, os setores que focamos nesse estudo é o setor Cauacuiuanã e o setor Itapuru. O setor Itapuru, ele compreende a Vila Araújo, a Vila Miranda, a Vila Itapuru e a Costa do Paricatuba. E o setor Cauacuiuanã constituem nas comunidades Arpoúba, Arapapá e Cuiuanã. Levando em consideração que esses setores possuem manejo e os manejos, os coordenadores responsáveis do manejo no setor Itapuru é a Vila Itapuru e no setor Cauacuiuanã é o Cuiuanã, levamos em consideração essas comunidades do foco do nosso estudo. Então, a comunidade Itapuru, ela possui 140 famílias e a comunidade Cuiuanã, ela possui 152 famílias. Então, o manejo do pirarucu na comunidade de Itapuru, ela começou em 2008 e no Cuiuanã, em seguida, em 2009. Então, é interessante observarmos também que o Cuiuanã, ele está no território do município de Anori e o Itapuru, ele está no território de Beruri. Então, será que isso terá um efeito, né? Foi interessante pensarmos sobre isso, porque estão em esferas governamentais diferentes, que possuem decisões de governança diferentes, né? Aqui, a localização das comunidades, observamos que aqui o Cuiuna, ele é uma comunidade de várzea, né? E aqui, Itapuru, ele é uma comunidade de terra firme. Então, a nossa coleta de dados, ela se resumiu em 3 etapas, né? Nós temos dados obtidos em 2022 através de questionários aplicados para a caracterização social. Nós incluímos os relatórios de manejo do pirarucu entre 2018 e 2022. E para os dados bióticos e limnológicos, nós utilizamos o banco de dados do IPEL de Diva, que compreenderam relatórios e bancos de dados de 2018 a 2022. Para os nossos dados sociais e as nossas métricas de organização, nós utilizamos questionários estruturados e semi-estruturados, observação participante ali, né, reuniões com a liderança. E a escolha desses entrevistados foi em 2 grupos, manejadores e não manejadores. Por que a gente escolheu manejadores e não manejadores e não somente, talvez, manejadores? Ou o contrário, só não manejadores? Porque a gente queria ter uma percepção não só de quem estava dentro do manejo, mas também de quem estava fora. E por que isso é importante? Porque na dinâmica do acordo de pesca realizado dentro da unidade de conservação, que leva em consideração o manejo de base comunitária, voltado com especial do pirarucu, nós temos um sistema de lagos que a comunidade, independente se é manejador ou não, ela tem que obedecer ao que foi disposto tanto no plano de gestão como acordado entre o grupo de manejadores. Então, mesmo que você não participe, você vai estar ali vivendo um sistema de recursos do manejo. Então, qual é a sua opinião a respeito disso? Será que é benefício? Né? Então, ela foi feita de uma forma aleatória, a gente não escolheu,
Mas também a gente também teve que contar com a disponibilidade dessas pessoas, né? Mesmo que a gente tivesse feito de forma aleatória, a gente também tinha um tempo limitado, né? E a gente utilizou a unidade amostral como se fosse as residências. Então, porque se a gente escolhesse, de repente, um grupo de manejadores e grupo de não manejadores, mas ignorasse completamente a família dessas pessoas, a gente não ia conseguir realizar o nosso trabalho. Então, os critérios que a gente avaliou foi através da operacionalização do sistema, da estrutura de sistemas socioecológicos, utilizando o SESMAD, baseado num guia que Monique Brasil fez em 2020, especificamente para essa região, né? Utilizando justamente as variáveis do SESMAD. E a gente avaliou variáveis de segundo e terceiro nível, buscando uma melhor compreensão e mais detalhamento a respeito da organização daquelas comunidades. Tendo isso em vista, os nossos critérios de avaliação envolveram a variável de segundo nível, tamanho do sistema de recurso, e duas variáveis de terceiro nível, a compreensão e o entendimento da extensão espacial do sistema de recursos pelo nosso entrevistado, e a percepção dele sobre isso, né? Ou seja, ele sabe qual é o tamanho e qual é a sua opinião, qual é a percepção. É bom, não tá bom? Produtividade do sistema. Qual foi a condição inicial do recurso pela percepção do manejador ou do não manejador? Será que melhorou? Será que não melhorou? Será que o sistema é bom? A condição atual em que se encontra, a disponibilidade do manejador em falar do pirarucu e até do não manejador de falar do que melhorou do restante da alimentação para ele, e a percepção sobre a produtividade do sistema. A gente também teve a variável de segundo nível, regras de escolha coletiva, e as variáveis de terceiro nível, coordenação do grupo de atores, a heterogeneidade de interesse, a heterogeneidade de direitos e os tipos de direitos. Então, a coordenação, ela está ciente, ela foi bem, estão todos satisfeitos, né, com a coordenação do sistema. Existe subgrupos de interesse no sistema, existe direitos, existe uma distribuição de direitos para todos. E quais são esses tipos de direitos? Vocês estão cientes dos seus direitos? Também tivemos a variável de segundo nível, liderança, em que tivemos as variáveis de terceiro nível, presença de liderança formal ou a sobreposição entre as lideranças, estrutura de gestão do manejo, mecanismos de alternância do poder, a percepção dos manejadores sobre a negociação do pescado e a percepção dos manejadores sobre a responsabilidade da liderança. Então, a presença ou não de liderança, principalmente para saber se as pessoas que não pertencem ao manejo, por exemplo, elas têm noção de quem é o manejador, quem é o líder do manejo, quem é a pessoa que está ali decidindo, quem é que está coordenando, né? Existe uma estrutura de gestão, os atores estão bem diferenciados, como é que está a percepção do público a respeito disso? Existem mecanismos de alternância do poder? Existem eleições? Será que eles estão empoderados? Como é que está a organização disso, né? A percepção dos manejadores sobre a negociação do pescado. Será que eles estão organizados a ponto de terem informação completa? E a percepção sobre a responsabilidade da liderança. Será que eles responsabilizam a liderança? Eles têm medo disso? E, por fim, a nossa variável de segundo nível, importância do recurso. E as nossas variáveis de segundo nível, meios de subsistência alternativos, importância dos recursos pesqueiros para a subsistência, a dependência econômica, a dependência cultural e a preferência pelo consumo de pescado. Então, existem meios de subsistência alternativos que esse grupo de manejadores ou não manejadores está buscando, tem ou é interessado. Qual é a importância dos recursos pesqueiros para a subsistência deles? Então, qual é a dependência econômica disso? Né? É para a subsistência, mas também é econômica? E cultural? Será que culturalmente eles acabam se deixando levar ou eles têm outros tipos de interesse? E eles, de fato, têm preferência pelo consumo de pescado? Né? Então,
A respeito da avaliação do manejo, a gente utilizou as variáveis que são contabilizadas nos relatórios anuais do manejo, que a gente obteve através dos relatórios do IBAMA de 2018 a 2022, em que eles têm as variáveis deles de organização coletiva, contagem, vigilância, obediência às normas, divisão de benefícios, a capacidade de pesca desse grupo, o monitoramento, o zoneamento, a comercialização e a avaliação anual deles. Então, a gente acabou apenas excluindo a variável contagem por acharmos que era redundante, tendo em vista que iríamos associar também a contagem de pirarucus, estaria autocorrelacional. E esses valores aqui são os pesos dados a cada nota. Então, vocês observam que a organização coletiva ela é um peso grande, importante para o manejo. Então, se os manejadores não conseguem se organizar, como é que você vai, de fato, determinar o sucesso daquele sistema, daquele grupo de manejadores, né? Então, o que envolve a organização? É só se juntar? Não, não somente isso. Quantas vezes eles se reúnem ao ano? Todo mundo está cumprindo? Como é que está a ata dessa organização, dessas reuniões? Eles estão frequentando? Quantos sócios participam? Eles se sentem livres para falar? Todos falam, né? Vigilância, né? Há uma divisão da vigilância correta? Existe uma organização a respeito disso? Eles conseguem definir áreas em que eles irão vigiar de forma organizada? Existe uma estratégia de proteção das áreas onde eles vão vigiar? Então, obediência às normas, né? Ou então, regimento interno. Será que eles têm regimento interno? As regras, elas são respeitadas? Existem dúvidas dos manejadores, dos antigos, dos novos, a respeito das regras do manejo? Então, sobre a divisão dos benefícios, né? Está sendo justo? Está todo mundo satisfeito? Está ocorrendo de forma justa? Então, todo mundo conhece os critérios de cada divisão de ganhos estabelecidos, de acordo com o regimento, ou de acordo com qualquer outro acordo que o grupo de manejo tenha estabelecido? Qual é a capacidade de pesca desse grupo? Eles são capazes de realizar a pesca? Conseguem capturar a cota? Em quanto tempo? Então, é importante avaliar isso. O monitoramento. Eles têm registros de todas as pescas? Eles estão com todos os documentos necessários para liberação das guias de trânsito, de comercialização? Eles têm a responsabilidade com isso? O zoneamento. Todos os manejadores têm noção do que é o zoneamento? Eles estão satisfeitos? Eles conseguem participar e compreender do que são as categorias dos lagos e se elas estão definidas adequadamente? A comercialização. A comercialização, ela envolve a parte ali de onde eles já pescaram, né? Então, todos os sócios, eles conhecem os critérios, tá todo mundo envolvido de forma a terem satisfação no processo de comercialização. Por fim, a avaliação anual, que envolve também a avaliação de técnicos para contrabalancear. Já as nossas amostragens de fauna, parâmetros de escritores de dados ambientais, envolveu uma coleta semestral. Isso aqui é o desenho do PELD, né? Que envolveu uma coleta semestral de enchente vazante em 3 setores, ou em 2 setores. Em cada setor tivemos 3 lagos de manejo, proteção e acesso aberto. As coletas de dados limnológicos foram realizadas em cada lago, para medida de 5 parâmetros, e também levamos em consideração a conectividade. A fauna de peixes, nós estimamos a abundância e riqueza de espécies comerciais, e para as variáveis limnológicas, nós levamos em consideração oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade, transparência e pH. Para a nossa análise de dados,
As nossas análises de dados, elas ocorreram por meio de PCA, no software R, na análise de organização social e avaliação do manejo. Elas foram feitas através de 3 PCAs. A primeira foi com relação à avaliação do manejo do pirarucu, na RDS. A segunda foi para avaliar as 5 variáveis chaves de segundo nível, que foram pontuações baseadas na percepção coletiva sobre o sistema de manejo de sua organização. E a terceira foram as 19 variáveis de segundo nível, de terceiro nível, suas pontuações. Para os descritores bióticos, da fauna de peixes em relação às variáveis sociais e ambientais, os dados foram sumarizados, né? Tendo em vista que nós tínhamos somente 24 observações, nos preocupou a quantidade de variáveis. Então, nós sumarizamos e analisamos por meio de PCA, através do método de Broken Stick, para a seleção de eixos. Então, para a riqueza e abundância de espécies comerciais, nós utilizamos modelos lineares, que foram logaritmizados e analisados considerando uma distribuição gaussiana. A abundância de bodecos, a gente utilizou o modelo linear generalizado. Ele não atingiu normalidade. Dessa forma, a gente utilizou a distribuição de Poisson. Então, foram detectadas fortes correlações entre essas variáveis. E, após isso, nós fizemos a utilização do critério de Akaique para a seleção dos modelos que foram feitos. E os modelos, eles consideraram principalmente os eixos da limnologia, os 2 primeiros eixos da limnologia, os 2 primeiros eixos do manejo, a conectividade hídrica e suas respectivas interações. E nós consideramos 5 opções de combinações entre essas variáveis, né? Então, tínhamos ali modelo com tudo, com todas as interações e todos os eixos, modelos somente com os eixos 1 e setor e a conectividade, modelos não considerando o setor e não considerando não considerando eixo nenhum. Bom, nossos resultados. Nossos resultados para o setor Cuiabá foram interessantes. O esquema de organização deles envolve um coordenador geral e subchefes ou subcoordenadores, que são responsáveis por cada grupo do manejo. E no setor Itapuru, nós temos uma coordenação mais centralizada, em que cada equipe ela responde diretamente ao coordenador. Como, por exemplo, aqui, em conversa com o líder da comunidade e também com outros manejadores, eles têm plena noção da responsabilidade deles para com as equipes. E o coordenador, ele deixa bem claro que se ele não punir, se o subcoordenador não punir, ele será punido. Então, existe essa distribuição de responsabilidades e eles possuem reuniões mensais. Na coordenação do manejo, as equipes, como elas se reportam diretamente para o coordenador do manejo, em conversa com a coordenação do manejo, com o presidente da coordenação do manejo, ele deixa claro a seguinte fala: se acontecer alguma coisa, a gente conversa e resolve o que vai fazer. Então, é interessante essa diferença na organização de cada grupo. Para os nossos resultados da primeira PCA, nós tivemos, em azul, nós temos o setor Itapuru, e em vermelho nós temos o setor Cauca-Ionã. Nós destacamos aqui as variáveis no primeiro eixo, as variáveis de monitoramento e comercialização, com maior contribuição para a variância. E nas variáveis de segundo eixo, regimento e zoneamento. É interessante a gente observar que uma puxa a outra, digamos assim, pois o monitoramento e a comercialização andam juntos. Se não há monitoramento, a comercialização está em risco. E o zoneamento ele precisa estar disposto no regimento. Então, a gente pode observar que essas variáveis estão aparentes nos dois setores. No entanto, quando a gente vê comercialização, a gente vê uma proximidade mais com Itapuru e não vemos uma proximidade com Cuiabá.
Também observamos, testamos essas variáveis com relação ao tempo e ao setor. O manejo, através de uma manova. O manejo, ele, ele variou no tempo e dependendo do setor. Então, ele apresentou variação no tempo, dependendo do setor. Para a segunda PCA, nós temos a PCA das variáveis de segundo nível. Então, em destaque, nós tivemos as variáveis de produtividade do sistema e regras de escolha coletiva. No eixo 2, nós tivemos o tamanho do sistema de recurso e a importância do recurso. Então, se nós observarmos aqui no gráfico, nós temos uma sobreposição dos setores para essas variáveis. Para a terceira PCA, nós tivemos, no primeiro eixo, é interessante observar, por exemplo, que aqui a produtividade do sistema e as regras de escolha coletiva aparecem de primeira no eixo 1, né? E o tamanho do sistema de recurso e a importância do recurso, elas aparecem somente no eixo 2. Já na análise de variáveis mais detalhadas, nós observamos uma maior, um aparecimento logo de cara de uma variável de terceiro nível para sistemas de recurso, que é a percepção sobre a extensão espacial. Então, nós observamos nas entrevistas, de acordo com as respostas, é que a comunidade ela tá bem ciente da percepção espacial da sua extensão. E ela também apresentou percepção sobre o sistema produtivo. Então, a maioria dos nossos entrevistados soube responder à percepção sobre o sistema produtivo e demonstraram bastante organização e conhecimento a respeito disso. Então, a nossa variável de heterogeneidade de interesses pode se dar ao fato de que as duas comunidades, elas estão sob esferas diferentes. A nossa comunidade Cuiuanã, por exemplo, ela apresenta uma maior diversidade de atividades do que somente a pesca, enquanto que a nossa variável Itapuru, ela, ela é predominantemente pesqueira, o que pode ocasionar subgrupos e uma heterogeneidade de interesses. Aqui também no eixo 1, nós temos os tipos de direitos. Foi muito interessante observar que a nossa comunidade, as nossas duas comunidades, elas têm plena ciência dos seus direitos e estão bem capacitadas, sabendo de todas as regras do manejo, tendo bem ciência do sistema de manejo e onde eles podem exercer seus direitos. Também, aqui na nossa PCA2, a gente teve o aparecimento de também variáveis que não apareceram na variável de segundo nível. Por exemplo, liderança. A gente teve aqui mecanismos de alternância de poder, presença de liderança e sobreposição. Então, significa que os nossos entrevistados, eles demonstraram bastante conhecimento a respeito da liderança, se eles sabiam diferenciar quem era o presidente da comunidade, quem era o presidente do manejo, mas, de fato, houve uma presença maior do coordenador do manejo devido ao fato de que ele está coordenando o recurso de mais-valia para eles, né? Então, eles estão bem cientes de mecanismos de alternância de poder também, porque em certas entrevistas a gente observava uma certa resposta bem interessante. E se o presidente do manejo ou o presidente da comunidade fizer besteira? Aí a gente ouvia o tipo de resposta, a gente troca. Então é interessante ver esse tipo de conhecimento de alternância de poder, e é muito legal também a gente não ter visto a questão de centralização, da variável de centralização, por exemplo. A gente observa que a centralização ela significaria que é um sistema com poucos atores de participação, mas, no entanto, ela sequer ocorreu nas nossas variáveis. Então, é importante a gente estar atento a isso, né?
Diante dessas informações, a gente observa diferentes respostas na literatura. Então, Leslie fala que informações referentes à variação da sustentabilidade socioecológica entre a pesca de pesca em pequena escala, ela sugere que existem vários caminhos para alcançar a sustentabilidade. Então, a gente não observa uma resposta igual ao que a gente vê na literatura. Então, o que a gente pode justificar é que existem vários caminhos para se alcançar a sustentabilidade, né? Mas que a gente tem que estar atento às variáveis que surgem. Paterlot ele deixa claro que a aplicação do SESF ele é desafiador em análise de sistemas sociais e ecológicos, visto que poucos artigos eles utilizam de fato os dados primários, né? Aquela conversa tete a tete com o comunitário. Então, o desenvolvimento e a manutenção de instituições que permitam isso, permitam uma cooperação, é essencial para permitir a disponibilidade dos recursos a longo prazo. E a Ostrom, ela, no seu trabalho, ela, ela ressalta, né, que estudos socioecológicos que estão acoplados com informações sobre a comunidade, sobre os recursos, eles tendem a trazer resultados que produzem. Gutierrez, em 2011, ele fala que o sucesso ele é independente do número de anos que o regime de manejo está em vigor, por exemplo. Então, a gente poderia inferir, mas será que depende de quanto tempo essas comunidades estão aplicando o manejo? Mas ele diz que o sucesso ele está mais fortemente relacionado ao número de atributos de governança presentes com o número de atributos de usuários ou comunidade. Então, Berks, ele diz que utilizar a resiliência, né, que lida com as mudanças em sistemas, ele pode ser uma alternativa, ele é apropriado para análise de questões de escala adaptativa na governança. Então, é necessário promover abordagens colaborativas para melhor aprendizagem na governança. Então, nesse sentido, é importante que a gente observe a necessidade de ter um maior contato com, não só com as esferas de governança, mas locais também, para entender por que outras variáveis não surgiram, tendo em vista que de 10 variáveis chaves que escolhemos, de 10 variáveis que a Ostrom elencou, nós escolhemos somente 5 que estivessem mais aparentes com regras de manejo e que nos dessem mais respostas que fossem provenientes dos comunitários, né? Então, Oviedo e Bush, em 2016, ele diz que o envolvimento dos pescadores na participação do processo de tomada de decisão, ela permite uma produção sustentável. Então, é interessante observar nas respostas dos nossos comentários que eles estão bem envolvidos e isso garante uma melhor, um melhor cumprimento das regras do manejo. Então, de acordo com a Arantes, em 2011, pode até ser que os nossos dados não tenham sido, os nossos dados tenham dado, algumas variáveis não tenham aparecido, né? Mas que, de fato, dados que mostrem regras de manejo, elas começam a aparecer, principalmente quando elas entram em vigor. Então, quando a nossa comunidade, ela está obedecendo, está levando em consideração, as variações elas vão ter mais significância e influência estatística. Para as nossas para a nossa riqueza e abundância de peixe com interesse comercial, nós fizemos também uma análise de caracterização do ambiente através de PCA para sumarizar seus efeitos. Então, nós observamos aqui na PCA1 a temperatura, o oxigênio dissolvido e o pH com sua maior contribuição. E no eixo 2, nós tivemos a condutividade como maior contribuição. Então, nós também observamos através do gráfico que tanto Itapuru quanto Cuiunã tiveram essas variações relacionadas. Condutividade um pouco mais próxima do setor Itapuru, em azul. E também fizemos o teste em relação ao tempo e ao setor. Nós observamos que a variação liminológica ela é preponderantemente influenciada pelo efeito do ano, né? Então, a gente observou isso, que é interessante. E nos resultados dos nossos modelos, o modelo escolhido pelo critério de Akaique, ele envolveu os eixos 1,
com a interação. No entanto, apenas entre os setores é que apresentou significância. A abundância de espécies não foi observado tendo um efeito no sistema. Então, apesar dos nossos esforços, a gente não conseguiu observar variáveis suficientes que tivessem relacionamento com essas variáveis ambientais. Então, isso de fato não é ruim, né? Então, autores como Silvano, Soares, também que observaram a ausência ou não detecção dos efeitos de tipo de manejo, ela pode ser explicada por fatores como distância, curtos períodos de manejo efetivo, fatores ecológicos de alta intensidade, custo de inundação. Então, não necessariamente não haja um efeito, mas podem estar na sombra, né, de algumas variáveis ou faltando. Freitas também nos diz que a facilidade de acesso dos lagos durante o período da cheia, ela oportuniza uma ampla movimentação dos peixes entre os ambientes aquáticos. Então, os nossos ambientes de, de lagos de várzea, tanto do Itapuru quanto do Cuiunã, elas são diferentes também nesse sentido, porque por pouco, né, não apresentou significância, mas por pouco não estava relacionado à conectividade, principalmente ali no Itapuru, porque existe o sistema de lagos do Itapuru, ele está mais próximo do eixo principal do rio do que, por exemplo, os lagos do Cuiunã. Ah, para bodecos, nós observamos que ele foi maior no Itapuru do que no Cuiunã. O critério de Acaique, ele considerou o modelo completo. No entanto, para variáveis limnológicas, ele não considerou as interações de setor nem conectividade, apenas que houve uma significância, independente do setor. Para a avaliação do manejo, houve uma relação positiva para o eixo 1 da avaliação do manejo, tanto para Cuiuanã em vermelho, quanto para Itapuru em azul. No entanto, por algum motivo, nós temos no eixo 2 a avaliação do manejo somente de forma positiva para o setor Itapuru, mas que de alguma forma isso está levando a declinar a abundância de budecos para o setor Cauacuiuanã. Para variáveis limnológicas, nós observamos que para o setor Itapuru, quanto para valores positivos de variáveis limnológicas, nós temos uma relação negativa, né? Enquanto que para o setor Cauacuiuanã, nós temos aí uma relação positiva, levemente positiva. E já com a conectividade, o setor Itapuru, ele está altamente positivo relacionadamente, e para o setor Cuiunã houve uma leve influência. Então, trabalhos como de Arantes, em 2013 e 2021, sobre a abundância de pirarucus nas planícies, ela é influenciada por diversos fatores, né? Diversos fatores ambientais que são envolvidos, mas também de conectividade de outros corpos d'água. E também considera que os resultados eles indicam influências mais fracas da densidade do pirarucu causadas por regras de manejo, resolução e conflitos, mas que não deve ser desconsiderado. Então, alguns princípios podem ser dependentes de outros. Então, de alguma forma, talvez nosso trabalho tenha carecido, né, de alguma variável, alguma escolha que pudesse nos dar melhores respostas. No geral, nós temos que uma relação positiva do manejo com o ambiente, em que diversos trabalhos nos dão resultados positivos a respeito da relação do manejo com o ambiente e da melhora da espécie-alvo de pirarucu. E por que não também, como o Medeiros Leal afirma, com espécies de peixes comerciais. No entanto, o nosso trabalho, apesar de não ter conseguido, através dos modelos utilizados, a gente conseguiu observar ali pelo menos a riqueza entre os setores.
A nossa conclusão é que, apesar da necessidade de ajuste dos modelos utilizados, como a consideração da autocorrelação temporal, efeito das mudanças no tempo, bem como a avaliação que considerasse mais comunidades, é necessário que pesquisas sejam realizadas a fim de se obter um modelo experimental mais robusto, com diferentes testes de modelo. Este estudo apresentou um indicativo da relevância que as interações dos fatores ambientais e dos aspectos sociais têm sobre a percepção da comunidade e o efeito positivo do manejo, onde tal efeito pode ser observado de forma cíclica, pois a variação ambiental promove uma diferença significativa de disponibilidade de recursos de interesse em uma comunidade, automaticamente a percepção comunitária acerca das atividades do manejo será variável. Então, além disso, o monitoramento do manejo ele foi visto pela comunidade como uma ação eficiente de proteção dos recursos, e essa percepção ela pode ser explicada pela quantidade de recursos que está diretamente relacionada à variação ambiental, conectividade, disponibilidade de oxigênio e condutividade. Nesse sentido, uma comunidade ela apresenta um ambiente desfavorável, com uma menor disponibilidade de recursos, pode apresentar uma percepção pessimista de que o monitoramento foi pouco eficiente para a sua realidade. As nossas considerações finais é que nós precisamos, de fato, ir em busca de modelos que sejam mais adequados às variáveis que estão disponíveis. E nós precisamos explorar os nossos dados sob outras óticas e elencar um conjunto de dados maior, com mais observações. Quero agradecer ao INPA, ao PPG Badpi, à CAPES, à FAPEAM, ao PEL de Diva por proporcionar tantas experiências e os dados, ao CNPq, ao Laboratório de Dinâmica de Populações de Peixes, ao Laboratório de Economia e Administração Pesqueira. Gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora Cristiana Paula Hopke, por todo o apoio. Quero agradecer aos meus colegas do PPG Badpi, que me ajudaram na coleta, que também passamos por muitas coisas juntos durante o início da nossa pós-graduação. Quero agradecer também a todos do Laboratório de Economia e de Administração Pesqueira, que foram essenciais para a coleta de dados sociais. A minha família, que foi essencial para que eu pudesse estar aqui hoje. E adeus. Muito obrigada a todos.